Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 11 de dezembro, volume 27, trecho 13. Somente os pequenos entram a viver na divina vontade, exemplo da criança, diferença entre a criação do universo e a do homem. O Fiat divino me absorve toda em sua luz, e esta luz, para me dar o seu primeiro ato de vida, me pulsa no coração, me faz sentir o batimento de sua luz, o batimento de sua santidade, de sua beleza e potência criadora. E a minha pequena alma a sinto como uma esponja toda embebida nesses batimentos divinos, e não podendo contê-lo, tudo por minha pequenez e sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol do Fiat divino, penando vai repetindo: Fiat, Fiat, tenha piedade de minha pequenez. Sinto que não posso conter sua luz, sou muito pequena, por isso, você mesmo forma o vazio, alarga-me, assim poderei conter mais luz, a fim de não ficar sufocada por esta luz, que não me é dado o poder abraçá-la toda para encerrá-la em minha pequena alma. A melhor coisa para uma criatura que vive na divina vontade é ela sempre se reconhecer pequena, né? Sempre se reconhecer que, que ela precisa, né? Que o trabalho de ampliar a alma dela é feito por Jesus, né? Ele é que vai ampliando este vazio, porque ele tem esse poder. E à medida que a criatura vai permitindo, né, ele vai ampliando. Porque como nós já meditamos, né, no trecho da live de uns tempos atrás, o vazio da alma, ele é imenso, ele é maior do que o universo, do que tudo que a gente possa querer comparar, porque esse vazio da alma, eu li agora há pouco num trecho que a criatura ela foi criada para ser um Éden, a alma da criatura era para ser o Éden terrestre. Então, o que que é o Éden? É o paraíso terrestre, né? É onde Jesus iria viver, né? Se toda criatura, né, vivesse na divina vontade, né? Ele ia viver dentro de cada criatura, ele ia se bilocar, e cada criatura ia ser esse paraíso terrestre para ele habitar. Da mesma forma como ele é infinito e imenso, né? O paraíso é da mesma forma, infinito de amplitude, né? Não tem fim, porque é para toda a eternidade, é algo assim até que incompreensível, né? Para a gente poder tentar dimensionar o tamanho, né? Porque eu acredito que não tem fim. E como é um vazio muito grande, mas que a criatura, por ser pequena, ela não tem essa noção, né, do tamanho desse vazio. Então é preciso, né, que ela, né,
se torne como uma criança, como diz o título aqui, né? Exemplo de uma criança ele vai dar, porque a criança, ela fica totalmente livre, assim, digamos, para se lançar nos braços do pai, né? Eu sempre me lembro do exemplo de uma criança que eu vi num parque de diversão, que ela estava em cima daquela parte do escorregador, né? E aí o pai falava para ele, pula, e ele pula na mesma hora, ele não pensa, ele confia totalmente no pai, que o pai vai segurar ele, que o pai não vai deixar ele cair. Então ele se lança mesmo lá no braço do pai, a criança, porque ela confia. Então é essa confiança, né, que vai de uma criança, né, que vai fazendo com que ele possa ir ampliando esses espaços para ele poder, né, cada vez ele se estendendo mais, né? Imaginei agora no ventre de Nossa Senhora, né, como ele estava ali imóvel ali, ele estava ali naquele espaço que ele não podia se mexer, né? Uma mão dele, nem um pezinho dele ele poderia se mexer, né? Quando ele estava no início, na formação dele, né? No ventre de Nossa Senhora, a formação do corpinho dele. Ele estava ali inteiro, ele era o Deus ali, né? Naquela forma daquele feto ali. Mas por quê? Porque a natureza ali daquele espaço ali era uma natureza física, né? Não, e ele também ali na humanidade dele, ele não podia se movimentar porque era muito estreito o espaço. Mas a alma, né? A alma ela não é material, ela não é física. A alma é algo assim espiritual que é muito incrível. E a e Jesus dentro da alma, quando a criatura começa a compreender tudo isso que nós estamos compreendendo, lendo o livro do céu, né? Jesus ele entra ali e ele fica ali à medida que a criatura vai ampliando o seu conhecimento, vai tendo consciência, vai correspondendo, né? É como se o espaço fosse se ampliando ali dentro. E aí ele vai podendo cada vez mais se mover ali, né? É ele que vai se movendo através de nós, até ele, né, tomar a forma, digamos assim, a nossa alma tomar a forma do nosso corpo, digamos assim, e ele tomar todo esse espaço e ele poder ali reinar, dominar, né? Nós nos tornamos um só com ele, porque é o nosso corpo, né, físico e a nossa alma unida a ele, que vai formar, né, com a vontade dele, com a nossa vontade, uma só vontade, e aí nós vamos nos tornar realmente imagem e semelhança dele, nós vamos tornar um com ele. Então é incrível esse esse alargamento, né, que é possível a nossa alma conseguir, mas é necessário, né, um, um trabalho conjunto, né? Nós, né, tendo a disposição, correspondendo e ele ir fazendo isso acontecer. E ela diz aqui que ela pede para ele, né, formar esse vazio, para ele alargar esse vazio, para ela poder conter mais luz, né? É o que nós desejamos, né? Essa, esse alargamento da nossa inteligência também, né? Para poder conter mais luz, mais conhecimento sobre ele, mais que ele possa contar mais segredos, né? Nós não queremos sufocar essa luz. Nós não temos também o poder de abraçar toda essa luz para encerrar em nossa pequena alma, mas nós podemos
ficar plenos dela, para poder iluminar, né, com essa luz, iluminar as outras pessoas que estão na escuridão. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus me disse: minha pequena filha, coragem. É verdade que você é muito pequena, mas você deve saber que em meu Fiat divino só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem estes pequenos em minha divina vontade, sufocam a vontade deles, dando-lhe uma doce morte ao querer humano. Porque na minha não há nem posto nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem nem razão nem direito, perde o seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Acontece entre vontade divina e humana, como poderia acontecer a uma pequena criança que por si só parece que sabe dizer o que pode e que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a um rei, desculpa, mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde o seu valor, fica mudo e não sabe fazer nada, e fica fascinado e extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno sem o grande sente que é alguma coisa. Em vez disso, ante o grande se sente menor do que é, muito mais ante a alteza e imensidão de minha divina vontade. Sim, nós somos pequenos e Jesus nos diz que só os pequenos entram a viver em sua luz. Por quê? Porque com o conhecimento da vontade divina, a gente dá à nossa vontade humana uma morte a cada dia. Morte, assim, no sentido dela não poder se manifestar, dela não poder se mover, a não ser para poder fazer a vontade de Deus. Nós vamos dando uma morte ao querer humano, porque na vontade divina, a vontade humana, ela não tem nem posto nem lugar para agir. Ela tem que ficar imóvel, porque a vontade humana, ela é egoísta. A vontade humana, ela quer tudo as coisas do jeito dela. A vontade humana, ela não quer sofrer. A vontade humana, ela quer uma paz que é uma falsa paz, que é a paz de não querer passar por nenhuma contrariedade, uma paz de não ter nenhum problema, uma paz de ficar tranquila, né, sem nenhuma preocupação, né, vivendo a vida, né, a sombra e a água fresca, como dizem, né? É assim que a vontade humana é. Então, se nós deixamos ela agir, se nós damos voz para a nossa vontade humana, se nós colocamos ela num posto, né, como a maioria das pessoas está fazendo, né, colocando ela num posto onde ela é ela que manda, ela que governa, é ela que decide, né, se nós damos lugar para ela quando nós vamos fazer alguma coisa, nós damos a ela o lugar de honra, né, onde ela é que vai falar e fazer o que ela quer, né, nós vamos dar o direito a ela. E o querer humano não tem direito. Quem tem direito é só Deus. É só a vontade humana, a vontade divina que tem direitos. Direitos que, como foi falado ontem, né, direitos de Deus, porque no ato único, ele já fez tudo, já fez todo o bem, ele já, né, já realizou tudo aquilo que ele queria fazer
de bem através das criaturas. O bem já triunfou. Então é um direito dele porque o plano dele já já foi decretado e já foi cumprido. A gente agora, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos apenas fazendo a vontade dele, realizando aquilo que ele já determinou, que ele já viu que ia acontecer, né, na onipotência, na onividência dele. Então, a vontade humana perde o seu valor diante de uma vontade, de uma razão, de um direito divino, porque Deus, que está no controle de todas as coisas, ele já determinou como tem que ser, e assim será. Mas a vontade humana é aquela que é contrária a esse plano de Deus. Ela não quer que ele se realize, né? Ela não concorda, porque nesse ato único, nessa vontade divina, há muito sofrimento, né? De quem quer viver, né? Essa santidade, né? Um sofrimento, um martírio, né? Da sua própria vontade. E a vontade humana, ela não quer sofrer, né? Ela não quer passar por por nada que seja difícil. Por isso que ela é contrária, né? Se a gente dá voz para ela, né? Ela, por exemplo, se, se eu estou em casa e eu poderia, por exemplo, fazer um ato né, de lavar uma louça ou deitar para assistir televisão, porque eu não estou muito disposta para lavar louça, que eu não estou à vontade, né? Se eu der direito para a minha vontade humana, se eu der um posto para ela, ela vai falar assim, ai, que se dane a louça, eu tô cansada, eu não tô afim hoje, eu vou ficar aqui de perna pro ar, assistindo televisão a tarde toda, até a hora que até a hora que eu quiser, porque é direito meu de fazer isso, porque eu mereço, porque eu sou, né, uma pessoa que faz tanta coisa e eu tenho que pensar em mim, eu não tenho que ficar pensando nas outras pessoas, porque ninguém vai pensar em mim se eu não pensar. Mas quando a pessoa compreende o que é a vontade divina, então a vontade humana ela perde o seu valor ante essa vontade divina. Ela não tem mais valor nenhum. A gente sabe que ela não serve para nada, só para atrapalhar a nossa vida. É só para a gente ficar egoísta e pensar só em si mesmo. Né? Ela perde a razão, ela não tem mais razão. Né? Quando ela quer falar, a gente manda ela calar a boca e ficar quietinha no canto dela. Ela não tem mais direito nenhum. Quem tem direito agora é Deus, é Jesus que vai se manifestar dentro de nós, é Ele que tem direito de todas as coisas, né? Porque Ele é o nosso Criador, porque Ele nos criou com amor, porque Ele nos quer, porque Ele nos ama. Então Ele tem todo o direito. Ele deu a vida por nós, Ele deu a vida dele para nós, a nossa vida agora é dele. Então ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser mesmo. O que divino querer tem que reinar, porque a vontade humana, ela é a chave do inferno mesmo, que a criatura egoísta só pensa em si, e aí o mundo fica de cabeça para baixo, porque cada um pensando em si, de uma forma egoísta, né, o mundo vai caminhando pro fim, porque a própria humanidade mesmo acaba com o mundo, porque ela destrói tudo, porque ela não quer, ela quer guerra, ela quer morte, ela quer destruição, ela mesma acaba com as coisas, não precisa nem Deus mandar castigo, porque ela mesma se destrói, né? Porque é egoísta, individualista, só quer poder, só quer, né, ganhar. Aí Jesus faz uma comparação entre a vontade divina e humana, comparando uma criança que acha que consegue fazer alguma coisa, porque quando ela está sozinha, né? Uma criança, por exemplo, eu já vi criança tentando eh, fazer alguma coisa na cozinha, por exemplo,
Eu não tenho muita certeza, mas parece que tenho uma prima que quando ela era criança, ela foi encerar o chão com cera vermelha. E naquela época, as mulheres, né, elas esquentavam a cera para derreter, para passar no chão. E eu não tenho certeza, mas eu acho que a minha prima, ela foi fazer isso, e ela era pequena. E, e aí ela estourou a lata. Eu não sei muito bem como foi aconteceu, mas ela só sei que ela teve uma queimadura muito grave no rosto dela, né, que deformou o rosto dela. Até hoje ela tem mais de quase uns 60 anos, mais de 60 anos, o rosto dela tem as cicatrizes ainda, né, da queimadura que ela sofreu porque ela quis fazer algo que ela achou que ela era capaz, né, sem ter uma presença humana do lado, né, de um adulto, né, de uma pessoa que tem o conhecimento, né, assim é a pessoa que vai da vontade humana, que quer fazer tudo achando que sabe fazer alguma coisa, né, e aí ela faz as coisas da cabeça dela, né, principalmente a criatura humana que está assim no pecado grave, no pecado obstinado, ela faz as coisas e depois vem as consequências, porque ela fez sozinha, ela fez com a própria vontade humana dela, né, que queria, né, fazer aquilo ali porque aquele prazer que ia trazer aquele pecado, né, é como é um vício, né, que vai como a droga, né, uns viciam na droga, outros no álcool, outros em sexo, e cada um cria um vício onde sente aquela sensação de prazer que faz com que a pessoa ela fique presa naquilo, né? Por quê? Porque ela está sem Deus. Porque é uma criatura que está com Deus, ela não vai se entregar para um vício, ela vai lutar contra ele porque ela sabe que aquilo ali desagrada a Deus, ofende a Deus, né? Que ela foi criada para ser um Éden, né? Um paraíso terrestre de Deus na Terra e ela está se autodestruindo com aqueles vícios. Então, quando ela está perto de alguém que sabe fazer, né? Quem é que sabe fazer? Quem é que sabe tudo? Quem é que tem poder para tudo? Quem é que governa tudo? Quem é que está no controle de todas as coisas? Quem é que a criou? Quem é que pode transformar tudo? Deus, né? Quando a criatura se coloca perante Deus, né? Como uma criança que fica, né? Se coloca perto do pai, ela está tentando fazer alguma coisa e, e não tá dando, e ela está achando que está fazendo certo. Mas quando chega o adulto, né, a pessoa que tem um conhecimento, né, ela vê que ela não sabe nada. Né? Um outro exemplo que me veio à mente agora, né, de um professor, né? A criança ela está ali escrevendo, né, fazendo uma redação e aí ela acha que está perfeita a redação dela, né, que está tudo certinho. Aí o professor chega perto, dá uma olhada assim e já vê, né, um monte de erro. Ela não fez parágrafo, ela não colocou letra maiúscula, ela escreveu palavras de forma, né, com a escrita errada, e aí ela vê, né, que ela achava que estava certa, mas ela não sabe nada, né? Ela precisa aprender muito ainda. E aí o mestre vai e ensina a forma certa de fazer. Então, quem vive na vontade humana é essa criança que escreveu tudo errado, achando que estava tudo certo, né? E a vontade divina é aquela que vem, né? Através da ciência infusa, através da boca de outras pessoas, através da leitura do livro do céu, vem trazer o conhecimento, né, da vontade divina para a criatura. E ela, pequena do jeito que é, né, ela vai recebendo esses conhecimentos e vai ampliando aquele vazio, né, e vai cada vez mais
Jesus podendo se mover mais dentro dela, né? Se mover nela, né? Através dela, fazendo os atos através dela. Agora, tu deves saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua e forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha. Acontece como uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quantas portas haja, tantos raios extras saem por cada uma das portas, ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol. Quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio da luz. Tal é a alma. Quanto mais atos fazem minha vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada de luz do meu fiat divino. Outro exemplo maravilhoso, né, que Jesus nos traz. Quantas vezes a alma, ela faz os atos na divina vontade, ela e se esvazia da sua vontade, ela vai formando essas portas, né, que é como uma casa, a alma da criatura é como uma casa que possui o sol dentro, né? O sol é Jesus. E quanto mais portas haja, e essas portas são o quê? Essas portas são a abertura que a pessoa dá para essa luz, ela se expandir, né? Essa luz sair através da partilha, através da meditação, através da divulgação. Então, quanto mais atos ela faz, né? Se ela faz um vídeo só, ela abre uma porta só. Se ela faz um vídeo, uma partilha, ela abre mais uma porta, né? Duas portas. Se ela faz um vídeo, uma partilha, uma meditação, se ela faz se ela lê um outro trecho, colocar no canal, se ela, né, fizer umas imagens também, tudo que ela vai fazendo para divulgação, para poder essa luz sair, né, vai formando esses raios extras que saem, por cada uma dessas portas que ela está abrindo para a divina vontade ser conhecida. É assim, né, com esse metal também, né, que se ele tiver vários furinhos, aí por esses furinhos o sol vai passar, né, a, a criatura vai ser como esse metal perfurado, né? Não sei, eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Um metal que foi perfurado por pregos, por exemplo, e você coloca ele, né? Direcionado para o sol, e aí daí daqueles furinhos você vai ver os raios do sol saindo, né? Ou então dá para imaginar isso acontecendo, né? Para a gente ter uma ideia para fazer essa comparação. Então nós somos esse metal perfurado, né? Quanto mais atos nós fazemos, mais furos nós estamos abrindo para que essa luz que vem de Deus, né, que vem da divina vontade, que vem do céu, né, que vem do conhecimento sobre o livro do céu, essa luz vai passar por nós, né, e vai irradiar, né, essa luz para todas as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós falamos, né, porque a luz é o conhecimento, e o conhecimento nós só podemos passar para outra pessoa através da palavra, né? A importância da palavra. Depois disso, eu estava seguindo meu giro na criação para seguir os atos do Fiat Supremos feito nela, do Fiat Supremo feitos nela, e meu doce Jesus adicionou: minha filha, a grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Na primeira esteve o nosso ato criativo e conservativo, e depois que foi tudo ordenado e harmonizado, nada de novo acrescentamos mais. Em vez disso, na criação do homem, não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo e de uma atividade sempre nova.
E isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança, e sendo o ente supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo de seu Criador, que de algum modo o assemelhasse, e por isso dentro e fora dele colocou o nosso ato o nosso ato ativo de contínua novidade. E em virtude deste modo, deste nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? E se o homem não dá seu ato novo contínuo, senão a intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. Como foi bela a criação do homem. Nela estiveram nosso ato criativo, conservador e ativo. Infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade e colocamos como sangue de sua alma nosso amor. É por isso que o amamos tanto, porque ele não é só a nossa obra, como todo o resto da criação, mas que possui parte de nós, em modo real. Sentimos nele a vida de nosso amor. E como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias? E se não as amasse, iria contra a natureza. Por isso, nosso amor ao homem dá no incrível, mas a razão é clara. O amamos porque saiu de nós, é nosso filho e parte de nós mesmos. E se o homem não trocar seu amor com o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, é mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo, porque não reconhecendo o seu Criador e não amando-o, forma-se dentro e fora de si um labirinto de misérias, de fraquezas, e perde a sua verdadeira felicidade. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com seu Criador, destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Por isso, até que a nossa vontade não seja reconhecida e não forme o seu reino em meio às criaturas, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. Uau, que trecho maravilhoso, né? A diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Quando Deus criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar, né? Tudo ele criou no ato criativo e conservativo, né? Para conservar. E ele conserva, e a divina vontade conserva até hoje tudo que existe, né? O sol todas as manhãs brilha, né? Todo dia nós temos água para beber, todo dia nós temos alimento, nós podemos contemplar os pássaros, as flores, tudo, né? Tudo ordenado, harmonizado. E depois nada mais acrescentou, né? Tudo está ali, cada um no seu posto, né? O cachorrinho no seu posto, o gatinho no seu posto, a vaquinha lá no pasto, né? Todo mundo está ali na ordem e na harmonia na qual foram criados, né? Nós não vemos, né? Por exemplo, né? Uma pessoa que tem uma vaca dentro de casa, né? E a vaca latindo, né? Não tem nada de, de ordenado, né? Tá tudo na sua ordem. A vaquinha tem que estar lá onde ela está, no pasto, né? Ruminando o dia inteirinho, né? Porque ela foi feita assim para isso. E tudo tem sua função, tudo tem a sua razão de existir, tudo tem o seu para quê, né? Para que ela foi criada? Para dar leite, por exemplo, para o homem, alimento para o homem, né? Ela tem a função dela e ela vive ali, né? Sendo conservada por Deus. Mas o homem, ao ser criado, né? Ele não só esteve o ato criativo e conservador no homem,
mas acrescentou o ato ativo, né? Além do ato criativo, teve o ato ativo, para que o homem pudesse estar sempre fazendo uma atividade nova, né? Por isso que o homem foi criado com inteligência, memória e vontade, né? Foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, né? Porque o ente supremo, ele é sempre um ato novo e contínuo, né? E o homem, sendo imagem e semelhança dele, também deveria possuir o ato novo do seu Criador, que de algum modo, né, tornasse o homem semelhante a Deus. E esse ato ativo ficou dentro e fora do homem, né? Dentro onde nos pensamentos, nas palavras, né? E fora como no, no, nas obras dele, né? Nos atos que ele vai fazer, nos trabalhos que ele vai fazer, né? E para que possa sair várias novidades, né? Do gênero humano, novidades de criar, né? Criar coisas. Então, o homem hoje, né? Ele cria coisas incríveis, mas muitas das coisas que ele cria, como por exemplo, o, o que o avião, por exemplo, né? Um exemplo que meu marido sempre sempre fala do Santos Dumont, né? Que ele se arrependeu, né, de ter feito o avião porque ele queria que fosse usado para o bem, né? E ele foi usado também para o mal, né? Então essa é a diferença, né? Que o homem tem capacidade de criar muitas coisas, criou até a bomba atômica, né? E ele hoje ele usa ela como uma ameaça, né, para destruir. Mas se o homem vivesse só da vontade divina, toda essa inteligência, essa capacidade que Deus deu para ele e que Deus ia fazer junto com ele, né, criando coisas junto com ele, teriam coisas muito mais incríveis, muito melhores, mas todas feitas só para o bem. Já pensou que incrível que seria, que maravilhoso seria? E os pensamentos e as palavras, né, da criatura, se ela vivesse só na divina vontade, né? Pensamentos assim que iam, né, transcender assim a ser profundos, né, pensamentos que iam ser assim de pensamentos de Jesus, né, dentro de nós assim, ia ter umas conversas assim bem profundas, né, de entre as pessoas e entre Deus, né, o Criador. E então, mas porque o homem não se faz dominar pela divina vontade, ele dá então esse ato novo e contínuo a intervalos, né? Não é constante, porque ele ele não conhece, né, a divina vontade. Ele não sabe, né, que foi infundido como vida na alma de cada criatura a divina vontade e como sangue da sua alma o amor. Que coisa incrível! E é por isso que ele nos ama tanto, porque nós não somos só a obra do Criador, como todo o resto da criação, mas nós possuímos parte da vida deles em modo real. Eles sentem a vida deles, a vida deles na nossa vida, assim, o amor deles na nossa vida. E então é por isso que ele nos ama, porque entre, né, a Santíssima Trindade, eles se amam tanto, né, que Deus amava tanto que aí ele nesse amor dele, ele criou, né, Jesus, né, foi criado por causa do amor. E todas as coisas foram criadas por causa de Jesus, porque Jesus ia viver dentro de cada criatura, ele ia se bilocar, né, ele ia se multiplicar dentro de cada criatura. E aí Deus ia olhar para cada criatura e ia ver Jesus.
né, reinando ali Jesus, né, na a divina vontade. E aí ele ia amar a criatura de uma forma, né, como ele já ama, mas nem todos vivem assim, né? Ele ama a criatura, mas ele amaria muito mais, de uma forma muito mais, eu não sei explicar, mas o amor que ele sente pela criatura é o amor de um criador por uma criatura. Mas se ele visse ali Jesus dentro da criatura, como deveria ter sido, o amor dele seria muito maior, porque ele amar a ele mesmo dentro da criatura, né? Acredito que o amor ia ser muito maior, muito mais imenso, muito mais intenso, porque a criatura ia sentir esse amor, né? Todos iriam sentir como elas são amadas, né? E iam ter um relacionamento de amizade, e iam corresponder a esse amor, mas por não saberem que tudo isso é possível, elas não conseguem compreender, sentir se amadas por Deus e não conseguem corresponder, porque elas acham que Deus está lá no céu, né, só olhando o que elas fazem de errado para mandar um castigo para elas. Muitos pensam em Deus dessa forma. Eles não têm noção do quanto eles são amados, quanto eles são desejados, né, por Deus, para que eles possam voltar a essa ordem, né, de de ter, né, deles sentirem nele a vida do amor deles nas criaturas. É o que eles querem que aconteça e vai acontecer, né? Não com todas, mas vai acontecer. Porque o homem, né, eles nos amam tanto porque nós não somos só a obra do Criador, como todo o resto da criação, mas nós somos filhos, né? Porque a gente imagina, né? O amor que nós temos pelos nossos filhos, né? Nós amamos as nossas coisas próprias, né? Nós amamos a nossa casa, nós amamos, né, um bem que nós temos, assim, que Deus permitiu que nós tivéssemos, né? Um amor sadio, né? Não um amor apegado. Nós amamos porque é vontade de Deus que nós tenhamos aquilo e tem um propósito, um para quê, né? Mas se nós não amássemos, né, nós iríamos contra a natureza, porque nós somos feitos para amar, né, amar os nossos filhos, né, para amar os nossos pais, né, mas o amor deles se dá no incrível, porque é muito mais do que isso, ultrapassa, né, o nosso conhecimento de amor. Eles nos amam porque nós saímos deles, né, nós somos parto deles, né, e E ele quer que o homem troque o amor com o amor deles, né? Haja uma correspondência, né? Eles nos dão o amor e nós devolvemos esse amor e nós o amamos com o mesmo amor deles. E se o homem não ceder à sua vontade para viver da vontade divina, ele, Jesus diz que é mais do que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo. Porque ele não vai reconhecer o seu Criador e não vai amá-lo. Vai formar dentro de si um labirinto de misérias, porque a vontade humana é tudo aquilo que eu já descrevi, né? Egoísmo, é todo mal que pode existir está na vontade humana e todo bem está na vontade divina. O homem é fraco na vontade humana, e aí então ele perde a sua verdadeira felicidade porque ele vai tentar ser feliz da sua própria forma, da sua própria maneira, fazendo tudo que dá na cabeça e dando cabeçada e dando tudo errado, mas ele continua insistindo. E às vezes as coisas não dão errado, mas aí ele acha que ele é feliz. Ele é feliz porque ele tem muito dinheiro, ele é feliz porque ele é famoso,
Ele é feliz porque ele, né, conseguiu aquilo que ele queria mais na vida, nas coisas materiais, né, nas coisas pessoais, nas coisas sentimentais. Ele acha que ele é feliz, mas ele rejeitando a vontade divina, ele se distancia do seu Criador. Ele destrói o princípio da sua criação. E aí aquele sangue que foi derramado, né, o sangue que foi derramado na nossa alma, né, o sangue do amor, né, que foi colocado na nossa alma, no lugar do nosso sangue foi colocado o amor. Eu digo nosso, naquele que vive na divina vontade. É como se houvesse uma troca, né? O sangue nosso passa a ser o amor dele que corre nas nossas veias, que vai até o nosso coração, que vai até a nossa mente, né? Que nos dá a vida, que nos faz viver e ter a verdadeira felicidade. E ao invés desse amor correr no sangue da criatura que vive na divina vontade, se ela não fizer, se ela não viver a vontade de Deus, no lugar do sangue vai correr veneno, o veneno da vontade humana. Então, quando a pessoa tem veneno correndo na corrente sanguínea, o que vai acontecer com ela? Vai morrer, né? A morte da alma, porque a vontade humana leva para isso, porque a vontade humana, faz com que a criatura fique distante do seu Criador. E como uma criança que depende do pai e da mãe, né? Como uma criança que não pode viver, um bebê recém-nascido, ele não pode ficar sozinho, né? A pessoa tem um filho, deixa lá no berço e vai trabalhar e só volta à noite. A criança vai sobreviver sem longe do seu criador, daquele que deveria criá-la e sustentá-la e limpá-la e cuidar dela. Não, ela não sobrevive. Da mesma forma, a criatura que vive na vontade humana rebelde. Então, até que a vontade divina não seja reconhecida, não forme o seu reino em meio às criaturas, o homem será sempre um desordenado, sem a semelhança daquele que o criou. Muito triste. A criatura não viver a finalidade pela qual ela foi criada, por falta de conhecimento, né? É muito triste isso, sendo que o livro do céu está aí, né? Para ser lido, conhecido, amado e vivido. E a criatura está tão distraída com a sua própria vontade que se colocar o livro na frente dela, como eu já tentei fazer com algumas pessoas, elas falam que não tem tempo para ler, porque a vontade humana delas não deixa. E a vontade humana delas tomou um posto, né, em um lugar e que está dominando, mas elas não compreendem, porque estão cegas, surdas, né, estão caminhando de cabeça para baixo. Mas a vontade de Deus vai reinar, né, na terra como no céu, o reino vai acontecer, né, nós sabemos disso e nós vivemos dessa certeza, né, por isso nós estamos aqui, né, divulgando, partilhando, né, fazendo com que ela seja conhecida, porque ela ser conhecida não é só estar nas mídias sociais para todo mundo ouvir, conhecer, não. Vai muito mais além, né? Ela ser conhecida. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 11
de dezembro de 2024, meditação Livro do Céu, volume 27, capítulo 13, de 10 de novembro de 1929. Somente os pequenos entram a viver na divina vontade. Exemplo da criança. Diferença entre a criação do universo e a do homem. O Fiat Divino me absorve toda em sua luz, e esta luz, para me dar seu primeiro ato de vida, me pulsa no coração e me faz sentir o batimento de sua luz, o batimento de sua santidade, de sua beleza e potência criadora. E minha pequena alma a sinto como uma esponja toda embebida nestes batimentos divinos, e não podendo contê-lo, tudo por minha pequenez, e sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol do Fiat divino, penando vai repetindo: Fiat, Fiat, tenha piedade de minha pequenez. Sinto que não posso conter sua luz, sou muito pequena. Por isso, você mesmo forma o vazio, alarga-me, assim poderei conter mais luz, a fim de não ficar sufocada por esta luz que não é dado o poder abraçá-la, não me é dado o poder abraçá-la toda para encerrá-la em minha pequena alma. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus me disse: minha pequena filha, coragem. É verdade que você é muito pequena, mas você deve saber que em meu Fiat divino só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem estes pequenos em minha divina vontade, sufocam a vontade deles, dando-lhe uma doce morte ao querer humano. Porque na minha não há nem posto nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem razão nem direito, perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Acontece entre vontade divina e humana como poderia acontecer a uma pequena criança, que por si só parece que sabe dizer e que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor, fica mudo e não sabe fazer nada, e fica fascinado e extasiado do belo dizer e do bom agir do sábio. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno, sem o grande, sente que é alguma coisa. Em vez disso, ante o grande, se sente menor do que é, muito mais ante a alteza e imensidão da minha divina vontade. Agora tu deves saber que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua, e forma tantas portas para fazer entrar por ela a minha. Acontece como a uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quantas mais portas haja, tantos raios extras saem por cada uma destas portas. Eu, como um metal que foi perfurado, ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol. Quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Tal é a alma. Quanto mais atos fazem minha divina vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada de luz de meu Fiat divino. Depois disso, eu estava seguindo meu giro na criação para seguir os atos do Fiat Supremo feitos nela. E meu doce Jesus adicionou: minha filha, há uma grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Na primeira esteve nosso ato criativo e conservativo, e depois que foi tudo ordenado e harmonizado, nada de novo acrescentamos mais. Em vez disso, na criação do homem, não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo, e de uma atividade sempre nova. E isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança.
e sendo o ente supremo um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo de seu Criador, que de algum modo o assemelhasse, e por isso, dentro e fora dele, ficou o nosso ato ativo de contínua novidade. E em virtude deste nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? E se o homem não dá seu ato novo contínuo, senão a intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. Como foi bela a criação, por minha divina vontade. Como foi bela a criação do homem. Nela estiveram nosso ato criativo, conservador e ativo. Infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade e colocamos como sangue de sua alma nosso amor. É por isso que o amamos tanto, porque ele não é só nossa obra, como todo o resto da criação, mas que possui parte de nossa vida em modo real. Sentimos nele a vida de nosso amor. E como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias? E se não as amasse, iria contra a natureza. Por isso, nosso amor ao homem dá no incrível, mas a razão é clara. O amamos porque saiu de nós e é nosso filho e parto de nós mesmos. E se o homem não trocar seu amor com o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, e mais, que é mais que um bárbaro e cruel, entra no seu Criador e contra si mesmo. É mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo. Porque não conhecendo o seu Criador e não o amando, forma dentro e fora de si um labirinto de misérias, de fraquezas e perde sua verdadeira felicidade. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com seu Criador, destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma, para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em meio às criaturas, o homem será sempre um ser desordenado e sem a semelhança daquele que o criou. Nossa, quanta coisa que o Senhor fala aqui nesse trecho. Meu Deus do céu. Ajuda nós, Senhor, para compreender um pouco mais. Porque, assim, embora o Senhor não está falando bastante claro aqui, ele vem. A Luísa sempre trazendo ali, abrindo a oportunidade do Senhor falar. E ele vai dizer assim que quantas vezes a alma opera na divina vontade, se esvazia da sua. Então, quanto mais atos na divina vontade nós fizermos, mais vazio de nós mesmos nós estaremos. E aí eu me lembrei, né, lendo agora esse trecho, me lembrei de um trecho que a Aline postou hoje no grupo Fiat, falando exatamente disso, para que a criatura possa se esvaziar, se esquecer de si, se esvaziar de si, ela precisa fazer todos os atos que forem fazer como se fosse o próprio Jesus fazendo nela. Então, se come é Jesus que quer comer, se vai dormir é Jesus que quer dormir. E quanto mais a criatura, pelo menos no início, mais nesse início, até fixar bem os conhecimentos mais fundamentais, tudo é importante, mas existe alguns pontos que são bastante fundamentais que sejam gravados na nossa alma, que são nortes para a vida na divina vontade. E então esse é um trecho muito importante, onde ensina, é um ensino bem prático de Jesus para a gente se esvaziar, para ir exercitando esse esvaziamento, esse esquecimento de si,
para não estar se olhando, não estar se vendo, não estar se considerando no decurso do dia, no decurso da vida. Então ele ensina essa forma, né, de fazer tudo como sendo com esse pensamento, é Jesus que quer. Então, se eu vou tomar banho, Jesus que quer tomar banho. Se vou fazer lá, lavar minha louça, é Jesus que quer lavar a louça. Então, exercitando ali, pelo menos durante um tempo, fazendo esse exercício, a tendência é como ele dá. Mas se ele fala que realmente isso é importante para esse esquecimento de si, então eu lembrei desse trecho, né, nessa parte que ele fala que quantas vezes a alma opera na divina vontade, se esvazia da sua. Então, quanto mais os atos são na divina vontade, menos atos humanos serão feitos. E aí ele ainda vai falando, né, que quanto isso tudo vai formando tantas portas para fazer entrar por estas mesmas portas, né, a divina vontade. Então, vai abrindo portas para que a divina vontade vá entrando cada vez mais na vida da criatura. E ele dá o exemplo da casa, e depois dá o exemplo do metal furado, que questão lá das luzes que passa, né? A quantidade. Então aqui ele está falando da quantidade de atos, o quanto que é importante essa quantidade de atos para poder a alma cada vez mais estar vazia do humano e mais preenchida do divino. E depois, mais para frente, ele vem dizendo que há uma grande diferença entre quando foi feita a criação do universo, a criação dos demais elementos da criação e na criação do homem. Que uma grande diferença que existe é que quando foi feito toda a criação antes do homem, a divina vontade, o Fiat Supremo, que é o Fiat Criador, ele colocou em toda a obra criada, colocou ali o ato criativo e conservativo. Então, deu essa conservação. Nesse ato, foi feito através de um ato criativo e conservativo. Então, foi criando e já colocando ali a conservação. Então, por isso, né, no decorrer dos anos, no decorrer das décadas, dos séculos e até dos milênios, a vida foi se mantendo, se conservando, se renovando, porque na natureza vão se renovando, né? A natureza é ali já contida, já no ato único de Deus ali na criação da natureza em si, já tem ali esse ato conservador também de, de, já ali contém nesse ato mesmo da conservação também essa renovação. Então tá ali, mas os outros elementos, tirando dos elementos naturais, os outros elementos eles são praticamente estáveis, tipo o Sol, a Lua, os astros. Então tem ali um ato conservador. Então, quando Deus fez, ele criou, né? Tem aquele ato criativo, aquele ato de trazer à existência aquele elemento, aquele astro, aquela obra construída pelas mãos de Deus, através do seu Fiat, através da palavra, e ali já constituído ali o ato conservador, nessa própria obra. E aí se mantém, né? O tempo vai passando e as coisas, né, vão tomando o seu curso natural, seja aquele elemento que não tem modificação nenhuma, que é estático, seja os elementos que são naturais, que tenha ali o trabalho de desenvolvimento natural. Mas no homem ele colocou um elemento a mais, que foi o ato ativo. O que não está nos demais seres criados não tem ato ativo porque eles não têm vontade. Então, esse ato ativo que foi colocado no homem traz para o homem essa grande diferença entre os demais seres criados, as demais obras que Deus fez, esse elemento de vontade no homem, que dá para o homem essa característica de ser semelhante a Deus, de ser imagem e semelhança de Deus. Então, esse ato ativo, como Deus é ativo, ele faz, né? Deus tem o poder, então ele é totalmente ativo,
Então ele colocou essa atividade no homem. Então nós temos a atividade de pensar, de agir, de calcular. Então esse ato pensante no homem que dá também essa atividade. E quanto que essa atividade ele fala que é uma atividade que sempre vai trazendo coisas novas. Então, o homem, se o homem, imagina, se o homem já sem ter ali Deus governando a sua vida, só mantendo, né, ali na atividade, o homem assume a atividade, recebe esse ato ativo de Deus e começa a evoluindo, vai construindo, vai descobrindo, vai fazendo, vai construindo, vai criando coisas novas. Então, recebe esse dom de Deus ali de ser um ser ativo, de estar sempre ativo, e no passar do tempo, foi evoluindo e estamos no que estamos hoje, com uma tecnologia muito avançada, inteligência artificial, ciência, medicina, nas artes, em várias áreas do conhecimento que se a gente for pensar, quanto que o homem não evoluiu, quanto que o homem não progrediu, quanto que o homem não esteve ativo. É uma atividade constante, constante, constante. Mas o homem não reconhece que toda essa atividade, ela procede de Deus, ela vem de Deus, ela foi dada por Deus para que o homem operasse na vontade de Deus. Então, se o homem já fez tanta coisa espetacular que nós conhecemos hoje, e o quanto das últimas décadas foram assim, de forma escalada, o desenvolvimento de novas descobertas, seja no campo da saúde, seja no campo de outros campos, de outras áreas do conhecimento, quanto que o homem não evoluiu, não progrediu. E imagina se o homem vivesse na ordem, se vivesse sob o governo de Deus, o quanto mais que o homem não poderia ter sido ativo e desenvolvido como ser mesmo, ali totalmente submetido ao querer de Deus e debaixo do poder criador dele, sem querer criar pelas próprias mãos. Então é maravilhoso pensar, né, que o quanto que o homem é esse ser que ele fala, né, um ser que por Deus ter depositado tanto no homem, é um ser que Deus ama, que Deus colocou a sua vida, né? Ele coloca ali, né, que o homem recebeu essa vida de Deus. O Deus fez o homem, né, para viver no homem. E se o homem desse a vontade para Deus, para que Deus realmente obrasse, operasse nele, o quanto que não seria diferente a realidade do nosso mundo. Então, essa desordem que ele fala, né, ele vai falar no finalzinho aqui, em relação a essa desordem, que ela está associada ao homem estar afastado da vontade de Deus, ao homem estar distante da vontade de Deus, do seu Criador. E, e aí a gente conhece, né, os efeitos de estar longe da vontade de Deus, com a vida sendo governada com a própria vontade. Então, mesmo diante de tanta coisa boa que o homem faz, mas também tanta coisa ruim, tanto desastre, tanta destruição, tanta coisa assim que chama mesmo e clama pela justiça de Deus, clama pela correção de Deus. Então, o Deus não gostaria de estar corrigindo o homem, de estar castigando o homem, mas como o homem não quer pelo bem, então tem aquela realidade, né? Não vai por bem, vai por mal. Então, se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, muitas vezes essas correções que o Senhor envia sobre o ser humano na terra para corrigir o ser humano, para ir purificando, é por causa também do amor. Então, causa dor, mas é amor, sempre é amor. Mas poderia ser, o homem poderia voltar-se para Deus de livre e espontânea vontade, sem necessitar de ser corrigido, de ser
açoitado, castigado, para se dar conta de que precisa de Deus. Mas, infelizmente, não é assim que a gente vê acontecendo. E até mesmo nós que estamos adentrando nesse, eu falo assim por mim, né, que adentrando nesses conhecimentos, nessas verdades que o Senhor está manifestando, direto ou indiretamente, foram ocasiões de dor que nos trouxeram para mais perto de Deus, nos despertaram essa busca de preenchimento do vazio. Então, não foi coisas boas, não foram os momentos felizes, não foram os momentos de, de satisfação que nos aproximaram de Deus, mas foram os momentos doloridos. Eu falo por mim, que os momentos de dor é que me aproximam mais de Deus. E eu reconheço, que se não fossem os momentos de dor, eu não estaria e não teria me aproximado, reaproximado de Deus, não estaria próximo, não estaria buscando Ele com a mesma sede com o qual eu busco. Então, a dor ela é necessária e ela nós precisamos, né? Então, se nós não buscamos conhecer Deus por amor mesmo, que nós vamos buscá-lo conhecer nessa dor. Então, são muitas coisas que o Senhor fala aqui, que meditando ponto por ponto aqui dá muita conversa, mas é isso, né? Nós precisamos despertar para esse retorno para Deus o mais rápido possível, para que essa desordem toda que tornou a nossa vontade inimiga de Deus, possa fazer as pazes e a vontade humana ceder o lugar de comando, lugar de reinado, lugar de governo na nossa vida para Deus, ceder esse lugar. Então, que assim seja. Amém, filhos.